Muito obrigada, pastor, pelo convite. Nós temos sido muito abençoados, muito honrados. Toda vez que a gente fica perto do pastor Humberto Cristiano, nós somos altamente influenciados para coisas grandes. A gente expande a visão, amém? Imagino vocês aqui, que privilégio de ter esse casal cuidando de vocês. Muito obrigada mesmo, amém? E nessa noite nós vamos falar um pouco, vou dar continuidade ao que Raimundo falou. Nós vamos falar um pouco sobre prosperidade também. Amém? Eu vou orar com vocês. Eu temo e tremo de estar nesse lugar, porque eu sei, não desmerecendo outros lugares, mas eu sei o peso de oração que tem nesse lugar. A gente sente cheiro de oração. Amém? A gente sabe da excelência e do zelo que seus pastores têm pela palavra e pelo Espírito Santo. Então, nós vamos orar, porque Ele vai fazer o que Ele está querendo, amém? Obrigada, Pai, em nome de Jesus, por tudo que o Senhor realizará nessa noite. Eu me sinto muito honrada por Ti e dedico tudo ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, faça aquilo que o Senhor já projetou, predeterminou para esse momento, para esta hora, em nome de Jesus. Amém. Eu quero que você abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 9. É um versículo muito conhecido. Verso 11. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele está falando sobre sementeira e colheita. E aqui no versículo 11, ele diz o motivo pelo qual nós, os cristãos, devemos semear, devemos dar. Porque nós vamos continuar falando sobre dar. Amém? Alguns já disseram que dar é o dom de adquirir riquezas. E eu acredito que realmente funciona. Amém? Se nós quisermos andar em riquezas, andar em prosperidade, precisamos aprender a dar. E 2 Coríntios, capítulo 9, 11, Paulo fala assim: enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade. Eu vou falar um pouco nessa noite sobre generosidade. Amém? Não combinamos nada, pastor, mas o Espírito é o mesmo. Quando ele subiu aqui e falou, eu digo, pronto, estou em casa, o Espírito Santo está confirmando. Enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz com que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Amém? Paulo está falando sobre uma forma de nós tributarmos glória a Deus, sem sequer falarmos nada, que é a contribuição, que é a generosidade. Amém? Nós precisamos, amados, como filhos de Deus, entender que existem várias formas de prosperar. Claro que o trabalho, nós não podemos deixar de fora a questão de trabalhar, de ser organizado financeiramente, de estudar, correr atrás de uma profissão, guardar, poupar, devolver dízimos e ofertas, principalmente quem é cristão. São formas de nós prosperarmos. Mas existe uma forma que vai além. E eu não sabia, mas eu vi que o seu pastor de vocês relatou que esse ano aqui está sendo o ano profético do incomum. Amém? E é realmente, se eu quiser, querido, se você quiser, viver além da média, porque os dízimos protegem nosso dinheiro. As ofertas fazem com que a gente prospere, mas tem um caminho mais excelente, se for assim, preciso dizer, que não somente ofertar de qualquer forma, mas ser generoso. Generosidade é muito mais do que eu dar. Existe uma diferença entre bondade e generosidade. Quando eu contrato alguém e digo, olha, você vai receber R$1.000, e no dia eu dou a ela R$1.000, eu estou sendo bom, eu estou sendo justo. Mas se eu digo, agora eu vou te dar 1.100, eu estou sendo generoso. Eu estou indo além. Deu para entender? Existe um caminho para que a igreja de Cristo destrua o espírito de pobreza que assolou nossa nação de gerações em gerações e que, infelizmente, esse espírito entrou na igreja. E nós, como filhos de Deus, devemos ser mais espertos ou prudentes do que esse espírito. E pegarmos todas as instruções e inspirações que Deus nos dá.
Eu não sei você, mas eu vou para um culto. Eu vou na expectativa de que em algum momento Deus vai mandar eu fazer algo. Seja em questão de libertação financeira, ou seja, cura. Por exemplo, teve uma fase da minha vida que eu tive insônia. E eu ia para os cultos sabendo que a qualquer momento, porque eu já tinha confessado a palavra, já tinha orado, eu já tinha declarado fé, mas eu sabia que em algum momento a cura ia brotar. E eu estava em um certo culto, uma conferência de ministros, e quando o ministro começou a dizer assim, você comece a rir. Eu disse, eu vou rir nada, eu não estou sentindo vontade. Mas sabe quando é que o incomum começa a manifestar em nossa vida? Quando a gente não tem vontade. Quando não tem nenhuma lógica. Mas o Espírito Santo está mandando fazer. E eu comecei, ele, vá, comece, ha. Eu, ha. Que parece uma brincadeira. Mas quando é, amados, movido pela unção, nós podemos entender que vai um jugo ser despedaçado. Daqui a pouco eu estava rindo. E meu marido é testemunha. Eu voltei para o quarto de hotel. E eu dormi bem até hoje. Aleluia. Por causa de uma instrução. Então existem coisas para nós rompermos na área financeira que independe de darmos dízimos ou ofertas alçadas. Sempre, desde quando eu recebi a Cristo, eu converti logo meu bolso. Porque é uma das áreas que o cristão precisa de conversão. Converter seu bolso. Entender que tudo que nós temos veio dele, vem dele. Então, por que não devolvermos 10%? Então, foi rápido na minha vida isso. E ofertas também, mas nós não saíamos. Quem estava ontem aqui ouviu uma boa parte do nosso testemunho. Nós não tínhamos esse rompimento. Até que eu descobri, até que nós descobrimos como romper. E são coisas, queridos, que a nossa lógica não vai entender. E a generosidade é um aspecto desse. É um aspecto que vai destruir o espírito de pobreza. Darmos além do que é pedido. Isso é ser generoso. Amém? Então, o segredo de prosperidade. Uma generosidade abundante em nossa vida. Existem algumas coisas que eu anotei. Se você é interessado em escrever, talvez como o pastor falou, a unção do ensino às vezes flui na minha vida. E eu vou procurar seguir esse rio. E a gente não sabe o que vai acontecer. Diz assim, generosidade determina a capacidade do sistema de distribuição. Somos nós que determinamos o sistema de distribuição no reino de Deus. A igreja não tem que ficar esperando, queridos, por cestas básicas do governo, por Bolsa Família. Não, Jesus disse, olha, para destruir a pobreza, vocês pregam o evangelho aos pobres. E pregar o evangelho é pregar a palavra de poder. Pregar a palavra em sua essência. Dizer aos pobres que não é uma Bolsa Família, não é uma cesta básica, não é um incentivo do governo, cada coisa tem seu lugar. Mas para rompermos com a miséria, para tirar mamon de dentro das igrejas, para banir esse espírito maligno, nós precisamos de atos de generosidade. Sermos direcionados pelo Espírito e fazer o que a ocasião manda. Temos que vir à igreja, aos cultos, com essa expectativa. Esse espírito será banido na minha casa. Eu posso te dizer, amados, quando começamos a orar em outras línguas, perguntando, Deus, o que é que está acontecendo com as nossas finanças? E o Espírito Santo nos revelou. Havia um espírito familiar. Talvez você diga, Vânia, mas quando nós recebemos a Cristo, somos livres da maldição, sim. Mas até o tempo que o herdeiro é menino, ele não é diferente de um escravo. Naquela área que nós somos ignorantes, o diabo pega carona e vai lá e coloca mesmo as maldições dele. Então nós precisávamos romper com aquilo. E Deus começou a dar instruções. Reúna a família e expulse esse espírito familiar, essa influência maligna
nas finanças de vocês. São atos proféticos, queridos, que nós precisamos receber as instruções e agir. E nós agimos. Nós começamos a decretar que aquele espírito era banido da nossa vida, aquela influência maldita. E começamos também a ter atos de generosidade. Vocês estão comigo? Porque nós é que vamos determinar como igreja o sistema de distribuição no reino. Vocês estão entendendo? Outra coisa, abra lá em Lucas capítulo 6, verso 38. Eu sei que na sua tela vai, se puder, na linguagem de hoje. Nova tradução, linguagem de hoje. Isso mesmo, diz assim: deem aos outros e Deus dará a vocês. Ele será generoso. Deus permanece generoso, mas Ele vai manifestar a sua generosidade. Vai manifestar aquilo, mais do que aquilo que você pede ou pensa. E diz, e as bênçãos que Ele lhes dará serão tantas, que vocês não vão poder segurá-las em suas mãos. Aleluia! A mesma medida que vocês usarem para medir os outros, Deus usará para medir vocês. Então, amados, nós iniciamos toda a prosperidade na nossa vida como cristão com o dar. Não tem outro caminho. Eu estou falando de uma prosperidade que vai além do nosso salário. Eu sempre ganhei muito bem. Sabe, eu pedi demissão do governo federal em 2015, com um alto salário. E uma das coisas que o diabo dizia, você não vai poder mais dar nada a ninguém. Porque ele sabia que era a área da minha vida que era forte e que nós víamos as coisas sendo destravadas. E graças a Deus pelo meu marido, que sempre que eu dizia, Raimundo, Deus mandou fazer isso, falar, Deus mandou dar isso, daquilo, ele dizia, minha filha, se Deus mandou, vamos fazer. Como também quando ele dizia, o Senhor mandou fazer isso, eu dizia, tudo bem. Eu não questionava, porque eu sabia que ali estava uma instrução divina para uma libertação financeira, para uma prosperidade muito além do que os valores que eu ganhava iria me dar. Então o diabo começava a dizer, você nunca mais vai dar nada a ninguém. Você deixou um salário de tantos mil, você deixou isso, deixou aquilo. E eu dizia na cara do inferno, sabe? Satanás, se você continuar falando, eu vou dar o dobro. Eu entro em cheque especial, não recomendo a ninguém. Era eu e o diabo falando para ele colocar no lugar dele. Eu dou cheque especial, eu vendo casa, eu vendo carro, o que precisar. Mas você não vai me impedir de dar. Aleluia. Amém. Então nós iniciamos toda a prosperidade em nossa vida com o dar. Quando nós damos, ativamos um dom divino. Estão entendendo? Sabe que Deus é bom, Deus é generoso, mas Ele fica de mãos, vamos dizer, presas, sem poder ativar esse dom, se nós não dermos. Talvez você esteja dizendo aí, amado, por que se fala tanto em dar? Porque tem duas áreas da igreja que nós temos a obrigação de nos levantarmos nessa geração e desmantelar com as obras do diabo, que é a área da enfermidade. Nós temos que destruir essas ações de enfermidade na igreja, como também a área de miséria, tem que acabar. Por muitos anos, a igreja do Senhor, ela foi podada, ela foi enganada, ela foi ludibriada por religião, onde nós deveríamos ter somente o que sobreviver. Aquela história de graças a Deus paguei minhas contas. Obrigada, Senhor, porque chegou o final do mês, paguei conta. Isso é bom? É, mas isso é uma vida de sobrevivente. Deus não nos chamou para uma sobrevivência. Ele nos chamou para uma vida abundante. Esse estilo de vida, queridos, que Deus quer que eu e você levemos. Se aconteceu comigo, com o meu esposo, vai acontecer com a sua vida. Mas nós temos que ousar crer.
Ousar, sabe, não ignorar as instruções do Espírito. Parar de criticar, existem muitos críticos no meio do povo de Deus. Apoiar pessoas com visão mais ampla que a nossa. E entender se Deus fez com ele, faz comigo. Porque eu te digo, quando eu entro em um ambiente desse, eu não tenho inveja, eu sou tomada de um sentimento de se Deus faz com eles, faz comigo. Eu quero pegar da influência, banir as críticas, deixarmos de ser maledicentes. Porque o que é maledicentes? Não é somente estar com a língua torpe, mas é parar de falar mal daqueles que já avançaram um pouco mais que a gente. E vai um recado para alguns pastores que me ouvem. Você quer prosperar, meu querido? Se junte a essas pessoas que têm resultados de prosperidade. Procure saber o segredo deles e se alie, não critique. Porque a maledicência, crítica é maledicência. Vamos voltar aqui. Quando subestimamos a capacidade de dar, estou tentando ensinar. Quando subestimamos a capacidade de dar, nós enfraquecemos a capacidade de receber. Dai, será-vos dado. Se eu quiser fortalecer a área do receber de Deus na minha vida, eu preciso honrar o ato de dar. Talvez você diga, Vânia, eu não tenho nada para dar. Mas a gente começa com o coração. O que é que você tem? Sabe quando eu comecei a dar? Eu procurava nas minhas gavetas um sabonete novo. Chegava um ministro na minha casa, eu não tinha nada para dar. Mas eu catava nas gavetas e tinha um Lux do luxo. Um Palmolive. Você nunca vai dar um carro se primeiro você não der um sabonete. Aleluia. Começa mais com o que você tem. Panos de pratos, quantas vezes dei? Mas eu queria ativar a generosidade de Deus em minha vida. E não tinha outro caminho a não ser dar. Não tem outro, querido. Então, quando nós desprezamos o dar, nós estamos enfraquecendo também a capacidade de recebermos. Estão comigo? O nível de generosidade não é medido pela nossa doação, mas quanto a gente retém do que era para dar. Ou seja, quantas vezes a gente vem com uma nota de R$100 no bolso ou na bolsa, mas tem uma 20 perto. Aí passa a hora da oferta, a gente pega qual? Deus não vai nos medir, queridos, pelo que a gente dá. É pelo que a gente reteve. Que tinha que dar e não demos. Alguns chegam até a pensar assim. Rapaz, não vou levar esses R$100 não. Vai que tem uma ovelha na igreja. Irmão, já fiz isso. Eu digo, eu não vou levar esse anel de jeito nenhum. Se tiver uma ovelha aí, mandar dar meu anel. Estão comigo? Mas é porque nós pensamos que Deus é como nós. Quando Ele te pede algo, não é para te furtar. Não é para fazer você perder, não, queridos. Ele nos pede coisas. Quando eu digo pedir, não pense que Deus vai sair com uma voz imensa aqui nos microfones, tomar a minha voz e falar em voz audível. Não, Ele vai usar um ministro. Ele vai usar alguém que está ali com a palavra. Ele vai usar um mover do Espírito. Então, quando Deus nos pede algo, é porque Ele está querendo fazer aumentarmos de nível. Deu para entender? Ele nos pede, muitas vezes. Quantas vezes Deus pede um sapato que eu sei que não vai dar naquela pessoa? E eu digo, pai, não dá não. Tá vendo que o pé dela é maior? Tá vendo que o dedo dela é mais grosso que o meu e não vai dar esse anel? Mas não é a questão de dar ou não dar. É a questão da obediência.
do desprendimento. Ele sabe que não ia dar, mas Ele quer ver nosso coração onde é que está. Ele quer saber se estamos prontos para grandes riquezas. Vocês estão entendendo? Eu sei que é uma linguagem muito comum aqui para vocês, mas é o que o Espírito Santo está pedindo para falar. Eu vou continuar, amém? Então, querido, existem outra coisa que nós precisamos entender. Ah, mas eu já dei muito e eu não estou vendo resultado. Você sabe que quando nós passamos para a visão de ser generosos, de dar, nós temos que ter paciência e perseverança. Mudança de ciclos requer perseverança. E nós não podemos quebrar os ciclos. Existem algumas sementes que em 2 dias ela já coloca a folha para fora. A semente de coentro, por exemplo. Você planta semente de coentro, com 2, 3 dias você já vê a planta. Agora, a semente do bambu, você planta, ela passa 7 anos para aparecer. Agora tem um detalhe, a de coentro você arranca até com o dedo. Você faz assim, arranca a raiz. Mas a de bambu, meu querido, só na motosserra. Sementes fortes, poderosas. Sementes que trazem colheitas poderosas. Requer paciência, requer perseverança e não podemos quebrar o ciclo. Então, meu amado, se você doou algo instruído pelo Espírito Santo, você precisa entender que a colheita está chegando. Isso não é chavão, não, isso é bíblico. Semeou, vai colher. Não quebre os ciclos. Não quebre, porque vai manifestar, meu amado. Amém? Se você persistir, você prosperará em qualquer área que você semear. E se eu quero semear, se eu quero colher se eu quero uma colheita financeira, eu tenho que semear coisas com valores monetários. Se eu quero uma colheita grande, financeiramente falando, que estamos falando de dar, isso envolve dinheiro. E se dinheiro fosse algo do diabo, mas já está provado biblicamente que Jesus falou mais de dinheiro, ou a Bíblia inteira fala mais de dinheiro do que até de salvação. Pode pesquisar. Estão comigo? Generosidade é dar além do que a pessoa merece. Estão comigo? Amém? Então nós precisamos plantar sementes, mesmo sem ter muitas sementes. Um agricultor bom, ele prevê, ele quer uma colheita boa para o ano que vem. Porque você come hoje a semente do ano anterior. Alguém está pegando isso? Eu estou colhendo hoje sementes de ontem. Um bom agricultor, mesmo sabendo que não tem muito alimento em casa, ele separa algumas sementes selecionadas. E ele diz, essa ninguém come. E a mulher pode espernear, meu filho, vai faltar feijão para essa semana que vem. Querida, eu estou garantindo a colheita do ano que vem. Alguém percebeu isso? É o que o Salmo 126 fala, de semear, muitas vezes chorando. Vai semeando e chorando, mas traz com ele no retorno os feixes, os molhos, com grande alegria. Então nós precisamos selecionar algumas sementes. Descobrir terras boas e separar sementes boas. Eu estou falando de dinheiro mesmo. Sabe, uma certa vez, nós tínhamos preparado um valor para viajar para os Estados Unidos. Uma quantia boa, a gente tinha poupado, guardado. E de repente teve o ano novo da igreja. E a gente fazendo aquela propaganda toda, olha, vamos dar um presente especial no 31 de dezembro e tal. E o Espírito Santo começou a falar conosco. A gente já tinha preparado um cheque de um valor bom. Mas ele disse, eu quero a melhor semente. Eu, não, mas essa é a melhor, Senhor.
Vocês têm uma na poupança. Uma semente especial. Uma semente selecionada. Não, pai, não. Eu estou indo para os Estados Unidos. Não. Era a minha primeira vez nos Estados Unidos. Imagine. Cheia de expectativa. Comprar isso, comprar aquilo, comprar aquilo. E o Espírito Santo disse, me dá a semente especial. Dá como presente para a igreja. E nós demos aquela semente. Mas nós zeramos, ficamos sem nada. Há um mês e pouco da viagem, acho que faltava 2 meses para viajar, a gente zerado de um ano de plantio, de guardar. E nós demos. Queridos, vocês não têm noção. A colheita que tivemos. Em 2 meses. O que chegou de dólar, de dinheiro de onde você menos esperava. Nós tivemos assim, uma colheita assim, que nós nunca pensaríamos. Se alguém profeticamente falasse para nós não acreditaríamos. Mas eu posso te garantir, por causa daquela semente selecionada, aquela semente especial, a colheita grande chegou. Vocês estão entendendo, queridos? Eu vou continuar. Plantar mesmo sem ter muitas sementes. Porque nós precisamos de uma colheita na próxima estação. Talvez alguns digam assim, poxa, é 1º de maio, é aniversário da igreja, é final de ano. Estou falando, na minha igreja é assim. É aniversário do pastor, é aniversário disso, daquilo. Quanto dinheiro é esse? Se você tiver esse tipo de pensamento, hoje você vai sair daqui mudado. Porque, queridos, isso são instruções proféticas. Vem direto do trono de Deus para quebrar a pobreza no meio do povo de Deus. Deus ama o pobre, mas ele abomina a pobreza. Pobreza tem cheiro de inferno. E nós temos que ser ricos para destruir a pobreza. Como? Dando. Essas casas de recuperações, essa creche, essa escola que o pastor sonha. Como vamos adquirir? Como vamos implementar a cultura dos céus nas crianças? Tem que ter dinheiro. Nós temos que ter essa visão bem forte em nosso coração. Sabe, quando a Bíblia fala sobre a unção, lá de Isaías 61, quando diz o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para libertar os cativos, curar quebrantados de coração. Tem um versículo lá embaixo, no verso 6, Isaías 61, versos 5 e 6. Vocês estão aqui ainda? Que diz assim, que eu amo isso aqui, quando ele diz, olha, por que o Espírito do Senhor Deus está sobre você? Por que há unção? Às vezes pensamos, a unção está sobre mim. Eu corro, eu pulo, eu danço, tudo isso é bíblico. São manifestações das unções. Mas a unção tem propósitos também de servir. E quando eu entendo que sou ungida, que sou ungido pelo Espírito, Ele requer de mim uma contrapartida, de que essa unção vai, como o verso 5 diz que estranhos vão se apresentar a nós. E vão apacentar os nossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Sabe o que é isso? Ele está dizendo, eu estou ungindo vocês para vocês serem ricos e terem muitos funcionários. E terem muitos empregados. E sair do comum, sair do normal. Entrar na posição de quem emprega. Alguém está entendendo isso? Ele diz que estrangeiros vão nos servir. Olha o que diz o verso 6. Mas vocês vão ser chamados sacerdotes do Senhor. E vos chamarão ministros do nosso Deus. Sabe o que a unção vai fazer em nós? Ele continua dizendo, vocês vão comer o melhor das nações, as riquezas das nações. E na sua glória vos gloriarei. Nós fomos ungidos para comermos as riquezas das nações. Da nação brasileira, da nação Recife. Porque nação não é um país, é uma comunidade. Da nação de Salvador, nós decidimos, vamos comer o melhor daquele lugar. Vamos morar nos melhores lugares. Não só nós, nosso povo também. Mas para isso tem que ser instruídos. Para isso temos que enfrentar as críticas, enfrentar os comentários, não importa.
uma vez que estamos respaldados pela palavra de Deus e pelo Espírito, Deus nos honrará. Nós vamos tirar aquela cidade da miséria. Eu comentei com alguém hoje, quando nós fundamos o Rema em 2008, no nosso projeto para apresentar o ministério, tivemos que falar um pouco da cidade do Salvador, e lá estava escrito, lá no IBGE, é a cidade com a renda per capita mais baixa do Brasil. Era assim Salvador. A riqueza distribuída entre 20% a 30% da população e 70% quase abaixo da linha da miséria. Como romper com isso? Uma cidade que é uma das mais antigas do Brasil. Quer só pela unção do Espírito. Só pela palavra de Deus. E nós tomamos aquilo como um propósito. Vamos destruir esse espírito de miséria dessa cidade. Talvez você diga que você alcançou a cidade toda, mas você influencia uma família, influencia outra. Porque a unção vai pela influência, pela associação. Por isso que nós temos que dar, sermos generosos, porque uma vez que damos, nós recebemos. Dai e recebei. Vamos ter sementes. Nós vamos dar e a nossa sementeira vai aumentar. Vocês estão entendendo isso? Estão muito quietinhos. Mas eu sei que o Espírito está falando. Ele continua dizendo, olha, em lugar da vossa vergonha, é isso que a unção do Espírito faz. Sabe, em lugar de vergonha. Como eu falei ontem à noite, nós estávamos nas mãos de 10 agiotas há 20 anos atrás, com nome sujo, em Serasa, envergonhado. Mas a palavra de Deus, a unção, as instruções do Espírito Santo, os atos proféticos que nós decidimos efetuar, direcionados por Deus, fez com que em lugar da vossa vergonha, Deus é perito em anular opróbrios, em anular a vergonha, em tirar a esterilidade, amados, esterilidade financeira. Talvez você diz, eu trabalho tanto, eu corro tanto, eu não sou preguiçoso, eu devolvo o dízimo, eu dou oferta, está faltando o altar. Você precisa ser mais liberal, romper no dar. Estão comigo? Romper mesmo. Ofertas que doa. Porque senão não vale. Se eu der R$100, porque tenho 200, não me doeu nada. Dá uma bicicleta que você ama tanto, que vale quase 20 mil, doeu, meu amigo. Dá um carro e ficar de pé andando de Uber, como a gente tem feito muitas vezes. Andando de carona, dói. Mas eu tenho certeza, eu me alegro, porque eu sei que é porque que Deus está fazendo aquilo. Ele quer que redunde glórias para Ele, porque na minha generosidade, alguém foi abençoado. Alguém disse, esse Deus me ama, Ele é meu Pai. Ele cuida de mim. Aleluia. Ele diz, olha, em lugar da vossa vergonha, você vai ter dupla honra. Se ter honra de Deus já é bom e dupla. E ele continua falando, em lugar da afronta, exultarei na vossa herança. E diz mais, na vossa terra possuireis o dobro. Deixa eu lhe falar, quando somos generosos, como entendemos que é melhor dar do que receber. É melhor dar além do que a pessoa merece. É melhor dar sem ser conveniente, sem ter, sem estar estando em necessidade. Porque a generosidade muitas vezes nós vamos dar estando em necessidade. Nós estamos precisando daquilo, Deus manda dar. Como entender isso? Mas isso é generosidade. Aí ele diz, quando vocês fazem isso, a unção te pega. E vai fazer com que você não precise morar na América para enriquecer. Meus queridos, eu posso te garantir, quem conhece essa verdade, quem aprendeu a liberar, não precisa mudar de país para ficar rico. Só muda de país se o Espírito Santo te mandar. Mas você pode estar morando num deserto como eu moro, em uma cidade, como te falei, que era uma das cidades mais pobres do Brasil. E nós enriquecemos naquela cidade. Nós prosperamos naquela cidade. Aonde Deus nos enviar, não temos dúvida, iremos prosperar. Aonde colocarmos a mão, porque descobrimos
o segredo de banir o espírito de pobreza do nosso meio. Descobrimos como mandar Mamon ir embora das nossas vidas. A influência dele. Vou te dizer, não adianta repreender o espírito de Mamon, não. Se você não tiver uma ação correspondente de dar, ele continua lá. Ele não te obedece. Você precisa dar, romper no dar. Mas agora vem uma parte boa. Se ser generoso é bom, existe um tipo de generosidade que está além da generosidade normal. É a chamada generosidade real. O pastor de vocês, guiado pelo Espírito, mandou ler 1 Pedro 2,9. E lá diz sacerdócio real. Provando para nós que na nova aliança nós fomos separados, constituídos como sacerdotes real. Sacerdotisas reais. Sacerdotes reais. Como também está escrito, Paulo disse que os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Reinarão não é no milênio, não é na cidade de ouro, é aqui em vida, por meio de Jesus Cristo. Isso provando que nessa aliança nós temos dentro de nós essa característica de ter generosidade real. Na Bíblia só 3 vezes tem essa palavra. No livro de Esther, por 2 vezes, no capítulo 2, quando Esther foi apresentada como rainha, depois você pode ver em casa, a Bíblia diz que o rei fez um banquete, segundo a generosidade real. Depois mandou que as moças ficassem com Esther, e em outro banquete, o banquete de Esther, e diz, e enviou alívio às províncias, segundo a generosidade real. Ou seja, eles eram aliviados em suas províncias. Os que tinham dívidas, tinham suas dívidas anistiadas. Estão entendendo? Tinham suas dívidas anistiadas, os presos eram libertos, as terras devolvidas. E eu estou falando de um rei que não conhecia Deus. Mas todo rei no Antigo Testamento, todo rei nesses tempos bíblicos, eles entendiam o que era a generosidade real. Eles entendiam que eles tinham a capacidade de mostrar para o mundo que eles eram generosos, que eles davam além do que as pessoas precisavam. Porque a generosidade real é dar além do que te pede. Enquanto a generosidade é você dar além do que a pessoa merece. A generosidade real é dar além do que a pessoa pede ou precisa. Outro caso, nós vemos na rainha de Sabá. A Bíblia diz que ela foi visitar Salomão. E tem algumas coisas interessantes. O que é que fez essa mulher ir lá visitar Salomão? Todos sabem que ela era rainha da Etiópia. E tem algumas curiosidades aqui. Você pode ir lá em 1 Reis 10, verso 10. Fala sobre a rainha de Sabá indo até Salomão. E interessante que essa mulher, mas a Etiópia na época, não é a Etiópia de hoje, que está na linha de pobreza, na linha da miséria. Mas nesses dias bíblicos, a Etiópia era a segunda potência mundial. Só perdia para Israel, porque Israel tinha o nosso Deus. Mas mesmo sem eles terem o nosso Deus, eles eram idólatras. Mas essa rainha ouviu notícias de que tinha um reinado. E que tinha um rei de grande excelência e muito riquíssimo. Vamos dizer, trilionário. E fora a sabedoria que aquele rei tinha. As notícias chegaram até a Etiópia, até a rainha. E interessante que ela decidiu visitar. Só que, amados, sabe quanto tempo levava de onde ela estava até chegar em Jerusalém? 4 dias de navios, os navios da época. E, 4 meses. 4 meses. Uma mulher, não consta o nome do marido dela, uma mulher anda 4 meses para ouvir um homem de Deus. Uma mulher que não era uma mulher qualquer.
era a presidente, vamos dizer, a governante da segunda maior potência do mundo. Mas ela descobriu que aquele homem tinha algo diferente. Que aquele homem tinha algo que ela precisava. Quando sabe que o rei, na antiga aliança, tinha algo chamado unção. Poder do Espírito. Mesmo sem ela conhecer Deus, ela viu os resultados desse Deus na vida daquele homem. Um homem generoso. Um homem riquíssimo. De extrema excelência. E aquela mulher não mediu esforço. Ela era gentil, ela não tinha aliança. Ela era envolvida com feitiçaria e idolatria. Contudo, ela foi até lá. E em 1 Reis 10 diz o quê? Ela ficou atônita. Ela disse, é muito mais do que me contaram de você. Você sabe que o mundo precisa ver em nós isso? Eu não sabia que crente era assim. Que crente tinha boas casas. Que crente tinha boas igrejas. Porque às vezes a gente se escandaliza com o luxo da igreja. É melhor estar aqui do que nessas boates. Que só tem bebida e cocaína e prostituição. É melhor um telão desse estar aqui. Ou os melhores instrumentos aqui do que nesse evento aí, Lollapalooza. Nossa mentalidade tem que mudar, queridos. Prosperidade é uma vida de aumento em aumento. É uma boa jornada, ou seja, eu pensava assim ontem, hoje eu penso melhor. Eu estou crescendo, estou aumentando de nível. Deixar a nossa mente dilatar. E entender como Deus entende, porque aquela mulher não se escandalizou em ver as taças de ouro batido. Tomando água de ouro batido. E aí? Imagina o pastor Humberto pegar uma taça de ouro. Misericórdia, que é aquilo. E Salomão? Riqueza, prosperidade. E aqui diz, olha, quando ela chegou lá, deu ela ao rei. O que era isso? Princípio de generosidade real. Não posso me apresentar a um rei sem nada na mão. Não posso me apresentar a um ungido sem nada na mão. Não posso entrar na casa do Senhor sem ter nada para oferecê-lo. Isso é a generosidade real. E ela está dentro de cada crente da nova aliança. Esse desejo que nós temos de dar não é do diabo, não, amados. É o próprio Espírito Santo que nos impulsiona. E vou te dar uma dica profética. Se você dava, se prepare para dar mais. Meu Deus. Porque isso está crescendo em nós. A verdade nos liberta. Dê uma bicicleta, fique pronto para dar até a casa. O carro. Aleluia. Para pegar aquela aplicação que está na sua conta, que você fica fazendo cálculo. Ei, Deus quer tirar você desse nível. Tem um nível maior. Ela chegou lá e levou, olha o que aqui diz, meu Deus. 120 talentos de ouro. Muitíssima especiaria. Se você for curioso, vá lá e calcule. São milhões de dólares. Salomão precisava? Não. Mas a generosidade dá a quem não precisa. A quem não precisa. Mas porque é atraído pela unção. Honra a unção. Nessa casa tem unção, amados. Nesta igreja tem unção. A generosidade real que está em nós nos faz dar coisas que a gente pensa que não precise. Dá antes de ser pedido. É um dos maiores níveis de dar. É o generoso real. Ele dá antes de pedir. Ele fica ligado no espírito. Ligado no mover. Ele está num culto não olhando para o relógio, nem para o cabelo da irmã, nem que tipo de roupa estão se usando, mas ligado o que é que o Espírito Santo vai me direcionar.
Antes de me pedir, eu vou dar. É assim. Foi assim que nós prosperamos, pastor Humberto. Eu vou te contar algo. Quando um profeta passar por você, e eu não estou não estou legislando em causa própria, não. Mas quando eu falo manto profético passar, você entenda que tua vida não pode ser mais a mesma. Eliseu cuidava de bois. Era um homem de potencial. Preste bem atenção que você vai libertar pessoas. Pessoas com potenciais que a própria unção dá. Mas, de repente, o poder passou por ele. O poder se encontrou com um potencial. Meu Deus. Eu posso ter ideias. Eu posso ter estratégias. Mas, queridos, quando o poder passar por mim, eu tenho que discernir. E saber que aquele manto passou, eu não vou ser mais o mesmo. Eu vou seguir aquilo. Sabe, a generosidade real vai fazer você andar com pessoas de influência. Você ter excelentes influenciadores. Quem te influencia? São os críticos, pessoas que vivem na pobreza e que começam a falar bobagem para validar suas misérias. Ou você se associa com alguém que diz, rapaz, eu vou entrar nesse rio. Eu vou ficar debaixo desse manto. Se aconteceu com ele, vai acontecer comigo, porque somos filhos do mesmo pai. Quando temos essa visão, não temos inveja, não julgamos, nós queremos estar debaixo. Eliseu foi sábio, peraí, esse cabra tem muito mais do que eu tenho. Eu vou acompanhá-lo, eu vou segui-lo. Quando o pastor Humberto esteve em Salvador, agora no mês de dezembro, né? 1º de dezembro. Minha filha é diretora do Rema, eu faço parte da diretoria, e eu sabia como estavam as finanças. E eu lembro que Deus falou algo comigo, eu lancei para ela. Filha, nós precisamos dar uma oferta de rompimento. Minha mãe, queridos, uma instrução, uma direção vai reordenar a nossa vida financeira. Uma orientação que vem dos céus. Entenda, não estou falando de lógica, não, é o ano do incomum. Você não vai poder mais estar perto de um manto e ter uma vida normal, não. Meu Deus. Você é dessa igreja porque a unção te atraiu. E você tem visto mudança na sua vida. Então você não pode ser mais normal. Eu não posso ser mais normal. Olhar para contra-cheque, olhar para o que está no banco, eu não posso mais. Quando temos um encontro com o manto profético, sabe o que acontece? A gente entende que o nível tem que melhorar. O nível está crescendo. É um novo nível. Alguém está entendendo isso? Eu às vezes fico dizendo, Senhor, como eu queria que as pessoas entendessem que funciona. E nós pegamos ali, amados, demos uma oferta para ele que doía. Na época foi 5.000 reais. Passamos um cheque. Queridos, com uma semana, preste atenção. Semente que dói em terras valiosas. Aleluia. Ou você não entende que é um manto profético na vida de alguém, respaldado pelo caráter, é uma terra fértil. Porque se você não souber, eu vou te dizer, funciona na nossa vida. Que estamos lá em Salvador, imagina quem está aqui. Em uma semana, pastor Humberto, em um dia Rema, arrecadamos quase 25.000. Não, você não entendeu, não. Nós demos 5, ganhamos 25. Generosidade real. Aqui diz, vamos voltar para a Rainha de Sabá, 1 Reis 10. Já estou acabando.
diz assim: deu ela ao rei 120 talentos de ouro, muitíssimas especiarias, pedras preciosas. Nunca mais veio especiaria em tanta abundância como que a rainha de Sabá ofereceu ao rei Salomão. E aqui diz bem claro: transportavam ouro, traziam de lá grande quantidade de madeira de sândalo e pedras preciosas. Desta madeira de sândalo, já é outro texto. Mas aí no final diz assim: o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto ela desejou e pediu, afora tudo que lhe deu por sua generosidade real. Eu não quero mais, queridos, viver um nível de generosidade, ter um nível maior. A generosidade real. Dá sem as pessoas pedirem. Eu estava nos Estados Unidos com meu esposo ano passado. E eu recordo que eu vendo aqueles homens dando aviões, cheques de $200 mil, que era quase 1 milhão. E eu, meu Deus, o que é isso? Como esses homens conseguem fazer isso? Homens que servem ao mesmo Deus que eu e você. Porque a prosperidade tem que se cercar de influenciadores. E nós fomos lá naquele lugar para sermos influenciados, como a gente vem aqui também para isso. E sabe o que aconteceu? Na mesma hora que eu pensei, o Senhor disse: vocês podem. Dê um carro ao pastor fulano, lá no Brasil. Para resumir, nós obedecemos àquela instrução. Porque um manto profético estava ali. Um manto para destruir pobreza. Então, não teríamos mais como sermos normais. Nós estávamos ali sendo redefinidos, atualizados dos novos comandos dos céus. Eu sei que eu posso usar essa linguagem aqui. Desestrutura em Deus para vocês ouvirem isso. E ao chegar no Brasil, nós demos aquele carro. Sabe o que o pastor falou? Deus me disse que falou com 4 pessoas para nos dar esse carro. E eu disse: Deus, eu preciso de um carro. E ele disse: 3 não me deram ouvidos, mas a 4ª pessoa já está providenciando. Até 30 de agosto esse carro vai estar em suas mãos. Detalhe, eu não estava com carro, já tinha dado o carro e estava sem carro e Deus mandou dar outro. Você quer ser a 4ª pessoa? A ser resposta de oração? Ou você quer ser aqueles 3 que vai estar diante do Senhor, o Senhor dizendo: cadê? Quando eu lhe disse para dar aquele carro, e você não me obedeceu. Você seguiu a sua lógica. Você não entendeu o mover profético. Aleluia. Eu quero que o grupo de louvor suba aqui. Generosidade real. Quando o rei da Síria soube que em Israel tinha um profeta que poderia curar a lepra do seu comandante, do seu homem forte. Ele chamou e disse: pegue aí o melhor do exército, um grupo de guerreiros, e acompanhe Naamã. Mas junto com Naamã, ele mandou presentes. Estão entendendo? Depois você pode conferir essa história em 2 Reis 5. Ele disse: enviarei uma carta, mas leve 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais ao rei de Israel. E diga que eu estou enviando o meu melhor homem, para aquele homem de Deus tocar nele. Porque era um costume de reis não se apresentar a outro rei, não se apresentar a ungidos, a profetas, sem presentes, sem uma excelente oferta. Vocês estão entendendo? Eu quero chegar. Querido, isso tem que ser habitual em nossa vida. Não pode ser somente em festas especiais. Eu sei o que muito crente passa. Eu sou esposa de pastor. Eu aconselho, eu dirigi Rema por muitos anos. Eu sei quantas pessoas que amam a Jesus, quantas pessoas que oram,
mas na área financeira estão sendo derrotadas. E eu posso te garantir, queridos, é por conta desse engano religioso, de que não se pode falar de dinheiro na igreja. Como seremos generosos se não tivermos dinheiro? E como teremos dinheiro se não damos dinheiro? Porque vamos colher segundo a nossa semente. Eu passei um tempo na minha vida e ganhava tanto sabonete. E depois eu descobri, porque eu semeio muito sabonete. Pois agora eu vou semear dinheiro. Porque eu quero ganhar muito dinheiro. Você semeia dólar, vai ganhar muito dólar. Vem 1º de maio aí, eu não dou do que eu ganho, eu dou do que eu quero ganhar. Meu dízimo é daquilo que eu quero ganhar. Ah, meu Deus. Vocês não entenderam, não. Por que um homem desse tão pobre que era? Eu também, se contar a minha história, você chora. Por que hoje nós prosperamos? Por que hoje nós podemos dar? Por que hoje nós podemos investir? Mas porque o próspero, ele investe em pessoas. Meu Deus. Ele paga faculdades. Ele paga escolas. Ele paga a rema de outros. Ele investe. Porque ele sabe que vai colher lá na frente. Nós vamos romper esse espírito de miséria no nosso meio, amados. Nós não precisamos mudar de nação. Eu creio que quando temos um encontro, sabe? Você pisou nessa igreja, estou falando profeticamente. Você pisou nesse lugar que aqui existe influência de prosperidade. Esse ambiente é próspero, amados. Você pisou, você teve um encontro. É igual Eliseu quando teve encontro com Elias. Ele sabia que não era mais o mesmo homem. Quando o profeta Saul, rei Saul foi levantado como rei, lá em 1 Samuel 10, o profeta Samuel disse: olhe, você vai encontrar uns profetas no meio do caminho. Porque é a unção real, porque ali é a unção real. Derramou o azeite, agora tem a unção real. Primeira coisa que vai acontecer na tua vida: as jumentas do teu pai que estava perdida já foram encontradas. Ou seja, primeira coisa que vai acontecer é que quem anda na unção real e consequentemente na generosidade real vai ter tudo que foi perdido restituído. E não na mesma medida, é dobro. É dobro. Porque eu disse ao diabo: cada centavo na mão de agiota, Satanás, vai voltar o dobro. E tem voltado, e já voltou, e vai voltar muito mais. Restituição. Depois ele disse: olha, você vai subir e vai encontrar com os profetas que não falam com ninguém, mas eles vão identificar agora a unção real. A unção real, ela é identificada. Você tem que chegar em lugares que não está vendendo nada, e você chegou, só fica lá em pé. E começa o povo chegar. O povo chegar. Uma vez eu parei numa loja, o dono disse: você quer ficar aqui um tempo? Eu não estou inventando não, sério. Porque tem algo na tua vida que o povo está entrando para comprar. É a unção real. É a generosidade real. Isso é real, amados. Vamos quebrar esse espírito de religiosidade. Não adianta orar tanto. Um homem chamado Mike Murdock disse que o pai dele orava 8 horas por dia. Um homem que amava Jesus. Um homem que vivia de joelhos em jejum e oração. Não passava de uma calça, de um sapato. Porque não é somente oração, amados. Tem que haver uma revelação para ter uma revolução em nossas finanças. Não é somente devolver dízimo ou ofertas comuns. É partir mesmo para o confronto com o diabo. É para ter rompimentos. E Saul chegou lá. Encontrou os profetas que não falavam com ninguém. Os profetas saudaram. Sabe o nome disso, pastor? Honra. Honra. Pessoas que nem falavam com você. Nem sabia quem era Humberto Albuquerque. Prepare para os convites. A nível nacional. O diabo devia ter te matado. Mas ele não conseguiu, meu amigo. Agora você vai quebrar com as pernas dele. Ele treme de medo mesmo. Sabe? Ele não conseguiu nos matar. Agora ele vai ter que nos aguentar. Oh.
Chega, diabo. Chega. Chega de não se falar em dinheiro. Que nada, amados. É como diz, você vive com bolsa tal. É melhor estar na minha mão do que numa prostituta. Porque eu tenho a realeza em mim. Você tem, querida. Pega esse potencial que você tem. Se você é professora, se você é médico, se você é advogado, se você é cozinheiro, não importa. Pega o potencial ali com o poder e você vai sair do normal. Aleluia! Sabe o que aconteceu quando Saul chegou lá? Eles não somente saudaram, mas eles deram presentes. Pegaram os pães que tinham e deram para Saul. O que é isso? Reconheceram a unção real. E disseram, eu não posso estar perto de um rei. Eu não posso estar perto de um ungido sem liberar. Eu me recuso, amados, estar diante de um líder, do meu pastor, do meu líder, e eu não dar algo para ele. Ele não precisa, mas eu preciso. Eu carrego a generosidade real. Eu dou além do que me pede. Tem que ser assim. Além do que nos pede, nós damos. Além do que a pessoa precisa. Quem disse que a rainha de Sabá, a governante da segunda maior nação da época, precisava de alguma coisa? Salomão disse, ela não pode voltar de mãos vazias. Dê tudo que ela pedir e depois dê segundo a minha generosidade. Além. Sabe o que eu ouço do meu espírito agora? O pastor disse que eu tinha liberdade para profetizar. Quando Saul se encheu da unção, o profeta Samuel disse, Saul, você vai ter um encontro profético. Hoje à noite tem um encontro profético aqui, queridos. Com algo que não pode ser feito com calculadora, nem planilha de Excel, nem com matemáticos. Mas só vai acontecer debaixo de uma ação profética. Ele chegou e disse, Samuel disse, olhe, eles irão reconhecer naquele momento. Faça o que a ocasião te pedir. Faça o que a ocasião te pede. Meu marido já entendeu. Ele é ligado. Faça o que a ocasião te pede. Quer um rompimento? Faça o que a ocasião te pede. Sem pressão, sem ninguém te pedir. É o que o Espírito pede. Isso é generosidade real, amados. É um novo nível. É algo incomum. Eu percebo no meu espírito. Fica de pé, por favor. Vai começar um destravar. Um destravar financeiro na vida de vocês. Coisas incomuns vão começar a acontecer. Coisas que estão fora da normalidade. E vocês vão dizer, só pode ser Deus. Sabe aquelas vezes que você só pensa e a coisa chega? Vai começar a manifestar. Você vai pensar em um carro, o carro vai chegar. Você vai pensar em um imóvel, vai chegar. Eu percebo isso em vocês. Receba. Receba. Rihabashekamas. A gente só pensa, pastor, e a coisa chega. Aquela mulher pediu algumas coisas, mas outras ela não pediu, mas ela pensou. E o rei, por causa da generosidade real, chegou. O terreno não vai ser com planilhas. Meu Deus. Um homem, pastor,
O sheik que construiu Dubai, ele tem uma placa enorme com a foto dele na entrada do prédio mais alto do mundo. Ele diz assim: a palavra impossível não pode constar no dicionário de líderes. Meu Deus. Não, não. E ele continua: basta um pouco de determinação, ou seja, perseverança e fé. Fé. Que tudo que esse homem tentar fazer, ele consegue. Eu estou falando de um homem, amados, que não tem aliança com Deus. Mas entenda, ele não tem aliança com Deus, mas existem promessas de Deus lá atrás. Porque os árabes vieram de Ismael. Aquele povo veio dos edomitas, que também vieram de Esaú. Tudo tinha aliança com Deus. Eles podem não saber que o Deus que eles servem não é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, mas eles creem nos princípios e estão ativando os princípios e estão prosperando. O que é que nós não podemos fazer quando ativamos os princípios? Eu quero deixar isso de alerta para toda a igreja. Ative os princípios da generosidade real. Perceba quando o manto estiver passando. Às vezes nós pensamos que o manto só passa quando as pessoas estão correndo e pulando. O manto é a unção do Espírito. Fazer o que a ocasião nos pede. Ele deu a bicicleta, a ocasião pediu. O que é que a ocasião está nos pedindo? O que é que a ocasião está te pedindo, homem? O que é que o Espírito Santo está te pedindo? É o ando incomum. Eu creio, pastor, no ando incomum para nós. Você não precisa mudar de nação. Você não precisa mudar de bairro, de cidade, de país. Se não tiver uma direção do Espírito Santo, não vá. Você só precisa se apropriar dos princípios da generosidade. Você já tem casa própria? Agora, você pegou casa própria chegando. Casa própria chegando. É sério, eu vi você. Casa própria. Haraba socobros. Lembrando Romanavra Shekerebros. Pessoas dizem: como é que vocês conseguiram comprar aquele apartamento? Dando quando não podia. Investindo quando era fora dos cronogramas econômicos. Não é tempo de dar, não é tempo de fazer isso, não é tempo. Quem nos guia é o Espírito Santo. Não era tempo de Eliseu deixar o pai e mãe, não. Mas ele entendeu que tinha algo maior lá na frente. Ele teve um contato com o poder de Deus. É muito forte no meu coração. Contato com o poder. Contato com o poder. Eu não vou sair daqui do mesmo jeito. Não. Eu estou tendo contato com o poder. Contato com a excelência. Contato com a unção. Você não pode sair daqui dessa noite do mesmo jeito. Tem uma moça na minha igreja, amados, que ela às vezes dá uma de doida. Quando a gente fala, recebe isso, ela faz, é meu, ela agarra. Sabe? Parece loucura. Mas sabe o que acontece, pastor? Escola de ministro pago. Conferências paga. Rema paga. Tudo dessa mulher é pago sem ela pedir nada a ninguém. Só porque ela entende que o manto está passando. Aleluia, amém. Vocês receberam algo da parte de Deus?
Nós vamos romper com esse ciclo de uma generosidade habitual. Nós vamos para uma generosidade real, amém? Essa é a palavra que Deus tinha para nós nessa noite. Queria que você curvasse sua cabeça rapidamente. Se tem alguém aqui nesse lugar, lá em cima ou aqui embaixo, que quer entregar a vida ao Senhor Jesus, aonde você estiver, levante sua mão e diga: eu quero Jesus. Romper com a miséria espiritual, com a miséria financeira, com a miséria na saúde. Quem é essa pessoa onde você estiver? Diga: eu quero o Senhor Jesus. Você veio nos visitar e eu sei que o Espírito Santo está falando com você. Tem alguém que quer entregar a vida a Jesus? Só basta levantar a mão que eu te vejo. Todos salvos? Tem alguém? Então, queridos, este é o segredo, pastor, da nossa prosperidade. Dar sem reservas. Liberar a generosidade real. Amém? Obrigada, pastor.